Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Bom, vou falar um pouco aí sobre a cena de software defined, como a segurança pode se beneficiar disso, né? E falar um pouco dos desafios aí em grandes corporações, né? Ok. O que é segmentação de rede, né? Quantos de nós aqui já não vemos falar isso desde criancinha, quando a gente começou a trabalhar com segurança da informação? Busquei essa definição aqui no NIST, né? Segmentação é estabelecer uma zona, né, que respeita as mesmas políticas, tem o mesmo nível de segurança e é governado ali pela mesma entidade. Legal, mas eu prefiro metáforas, né? Para mim, segmentação de rede você pega um navio transatlântico, né? E nesse tipo de embarcação, você sempre tem aqueles compartimentos que, em caso de inundação, eles vão segregando a água ali para que toda a embarcação não afunde. Para mim, segmentação de rede está muito ligado a esse mesmo pensamento, né? Se alguma violação do casco do navio ocorrer, eu só vou afetar aquele compartimento, né? A mesma coisa vale para redes de computadores, né? Esse é o fundamento básico aí da segmentação de rede. Estou falando um pouco disso aqui porque eu queria nivelar um pouco dos conceitos e aí a gente começa a aprofundar um pouco mais a discussão, ok? Por que segmentação de rede é importante? Bom, existem N motivos, mas no mundo de hoje, com as ameaças avançadas, né, eu peguei alguns highlights aqui, por exemplo, do Departamento de Defesa da Austrália, e ele dizendo categoricamente que segmentação de rede é um dos métodos mais efetivos, né, para a gente mitigar ali o risco do que a gente chama de segundo estágio de qualquer processo de intrusão, né, que é a movimentação lateral, é o cara se espalhando pela sua infraestrutura, né. Outro highlight que eu peguei aí na net também, por acaso é do search dos Estados Unidos, ele fala a mesma coisa, né? Legal, bacana, mas todo mundo falando disso, o que é o diabo da movimentação lateral, né? Acredito que vários de vocês já saibam disso, mas vou dar um pequeno highlight aqui. Quando ocorre uma intrusão, um breach, próximo passo vai ser sempre o atacante começar a se movimentar dentro da sua infraestrutura, né? E nisso ele vai procurar um host vulnerável, algum exploit, credenciais já de mais privilégio. Então, é muito importante a gente ter isso em mente na hora que a gente está fazendo uma arquitetura de segurança de infraestrutura. Isso se torna parte vital daqueles requerimentos ali, né? Um outro conceito que eu queria elucidar aqui é o famoso jargão aí, quem mexe muito com rede já sabe disso, né? Que é o tráfego norte-sul e o tráfego leste-oeste, né? O que é o tráfego norte-sul? Geralmente a gente está falando ali do tráfego de rede que está saindo do perímetro, né? Tudo aquilo que está saindo do perímetro da sua rede, seja a navegação à internet, o envio de e-mail, ou qualquer outro tráfego que você precise sair do seu perímetro, a gente chama isso de tráfego norte-sul. Já o tráfego leste-oeste é o tráfego que fica dentro do nosso perímetro, né? É uma máquina
comunicando com a outra do mesmo perímetro. Pode ser um acesso a um file server, um servidor de aplicação conversando com um servidor de banco de dados, e por aí vai, né? Eu quis chamar a atenção para esse ponto aqui, porque, historicamente, quando a gente pensa em segurança para a rede, e me coloco junto, a gente pensava muito mais em proteger o perímetro, né? E daí a preocupação muito maior com o tráfego no sentido norte-sul, né? Em qualquer rede, qualquer corporação, você vai ver o firewall internet, aí depois você vai ver o firewall de DMZ, e aquela pilha de firewalls, e segmenta vilã para cá, segmenta vilã para lá, mas sempre pensando nessa direção de tráfego, né? Existia um status quo que o tráfego leste-oeste, né? O tráfego leste-oeste ele não seria, bom, tá tudo dentro do meu quadrado aqui, então o tráfego leste-oeste eu preciso me preocupar menos, né? O meu tráfego interno, se eu estou protegendo o perímetro, pô, já estou com uma segurança bem elevada, né? O que esse novo cenário de ameaças avançadas mostra para a gente é que isso já não é mais verdade, né? Isso é falso. Hoje, falando especificamente de devices de rede, você não consegue, sem utilizar outras camadas e outros dispositivos, impedir que um usuário clique num spear phishing e bote um atacante para dentro da sua rede, né? E a partir desse momento que ele está dentro da sua rede, você começa, se ele pega um ambiente onde o tráfego leste-oeste foi deixado de lado, né? A segmentação não foi feita corretamente, ele vai ficar igual faca quente na manteiga, né? Ele vai fazer deitar e rolar, né? Então, é nesse cenário que a gente vive hoje, né? Então, o tráfego leste-oeste ele começa a ser o grande protagonista hoje, né? Tá todo mundo preocupado com isso. E é aí que vão vir os desafios que a gente vai falar mais para frente, né? Hoje, para vocês terem uma ideia, o Facebook diz, né, já saiu na mídia, que cerca de 70%, 80% do tráfego dele é leste-oeste. Só 20%, 25% desse tráfego é norte-sul, né? Então todo mundo está bem preocupado em como monitorar, como ter visibilidade, como controlar esse tráfego leste-oeste, né? ACL mais vilã, segmentação tradicional. Acredito que todo mundo aqui já usou esse parzinho, né? Eu já defendi isso aqui piamente, né? Sempre brigava por isso, né? Pô, bem legal, mas pode ser que não funcione mais, né? Hoje, na verdade, ele já não atinge o nível de controle que a gente precisa, né? Além de ter uma complexidade absurda, muito manual, né? Tá completamente esse tipo de segmentação está completamente vinculado ao endereço IP e à topologia física da rede, né? Coisas que no mundo de cloud, IoT, BYOD, mobile, isso já começa a ser uma bela de uma dor de cabeça, né? Então, pode ser que isso não nos leve para o próximo passo. A gente precisa pensar em outras estratégias, né? É o que eu digo aqui, nos trouxe até aqui, mas hoje o mundo precisa de mais, né? Hoje a gente vem com um negócio querendo subir um produto em uma semana, né? Se eu for falar para esse cara de negócio que uma mudança para subir uma regra de firewall ou alterar uma CL vai demorar coisa de 2 semanas, 3 semanas, eu inviabilizo o negócio, né? E, bom, a gente como profissional de segurança aqui, eu acho que o nosso mindset, a gente tem que estar sempre tentando ser o enabler, né? Ser o cara que vai prover segurança e agilidade que o negócio precisa,
né? E nesse mundo onde hoje o usuário ele vai ter um device móvel, ele vai ter um celular, ele vai ter um tablet, ele vai ter um computador. A mobilidade aqui versus a topologia física da rede, isso inviabiliza completamente esse nosso approach tradicional de vincular segmentação de rede à topologia física e endereçamento IP. Eu preciso de mais que isso. Eu preciso de mais informação, eu preciso classificar esse cara de uma forma mais adequada. Porque esse cara, ele vai estar num prédio hoje, aqui no Brasil, mas esse executivo ele pode estar em Londres, num escritório dessa mesma empresa, né? E ele vai ter que ter os mesmos acessos. Se eu estiver falando de VLAN, ACL, o endereço IP que ele vai estar, eu perdi o jogo. Das duas, uma. Ou eu afrouxo os controles, e aí eu vou ficar cada vez mais vulnerável às ameaças avançadas, ou eu deixo tão complexo que ou eu vou ficar doido, ou eu vou travar o negócio, e, bom, vocês já sabem dessa história bem aí, né? Tá? E aí que vem o conceito de Software Defined Anything, né? Hoje, quem já não ouviu esse conceito, quem já não ouviu Software Defined de alguma coisa, né? Inclusive segurança, né? Para mim, como eu leio esse momento, né? A aplicação evoluiu, o negócio evoluiu, o mundo está cada vez mais digital, né? E nesse aspecto, infraestrutura, desculpe a palavra, era o pau na roda, né? A gente precisava, a infraestrutura precisava evoluir para acompanhar esse movimento. E daí o advento dos Software Defined X que eu coloco aí, né? Hoje a gente tem network, storage, compute, security e com certeza vão existir mais Software Defined de alguma coisa, né? Nós vamos falar um pouco aqui sobre segurança e rede, né? Agora eu queria falar um pouco sobre esse conceito de Software Defined, né? Porque infraestrutura é tão difícil alterar, é tão difícil ser dinâmico, é tão difícil acompanhar, né? A gente sempre viu isso. A parte de controle de qualquer dispositivo, seja de rede, de segurança, um firewall, um roteador, um switch, o plano de controle, né, onde a gente definia quais as regras, como configurar, que protocolo ia rodar, de que maneira ia rodar, ele estava sempre acoplado, muito próximo da onde seria feito o filtro de tráfego, o encaminhamento de pacote. Então, a parte de hardware, ela estava sempre acoplada, bem junto da parte de controle. Essa parte de hardware que faz o encaminhamento, que faz o filtro de pacotes, a gente chama de plano de dados, né? E enquanto isso tivesse acoplado, a gente teria esse cenário que a gente tem em alguns ambientes aí, né? A mudança é difícil, sempre envolve muita coisa, né? Sempre envolve, é muito complexo, né? O Software Defined ele vem abrir isso, ele vem desacoplar isso. Esse atrito que existia entre o plano de controle e o plano de dados, isso começa a ser dissociado, né? Deixa eu mexer com o plano de controle aqui, com velocidade, desenvolvendo aplicação, APIs, interagindo com o mundo de aplicação enorme que a gente tem aí, né? Deixa o plano de controle aqui, ele fica mais leve, ele não tem esse peso do plano de hardware aqui, do que a gente chama de fabric aqui, né? Deixa ele livre. E aí a gente coloca o plano de dados, ele mais burro, só para receber os comandos que o plano de controle definiu aqui, né? Basicamente esse é o conceito de Software Defined. E aí a gente cria uma camada de abstração no meio desses dois planos, justamente para fazer essa integração, né? Esse é o conceito aí que seja em storage, computing, networking ou security, a gente sempre vai estabelecer esses dois planos, né? Tá? E aí eu entro com um conceito de Software Defined Segmentation, né? O que é isso, né? Eu comecei a falar sobre a dificuldade de se usar o IP
como chave de classificação de um usuário, de um device, de um servidor, para eu fazer uma classificação, né? Hoje, eu preciso da mobilidade. Eu preciso estar em qualquer polo, eu preciso estar em qualquer prédio de uma grande corporação. Uma máquina virtual, ela pode estar no data center 1 e daqui a 10 minutos ela está no data center 2. Se eu começar a usar IP como chave, eu não vou conseguir cumprir esses objetivos. E aí a gente entra com uma nova forma de classificação disso, contexto, né? Eu pego o usuário, eu pego a função dele, eu pego o dispositivo que ele está acessando. É um desktop, é um tablet, é um celular, né? E aonde ele está, né? Ele está remoto, ele está dentro de de algum prédio daquela empresa, né? Ele está na matriz, ele está em algum branch office, alguma filial, né? E aí eu faço essa classificação dando todo um contexto para esse cara, né? E aí, depois que eu fiz essa classificação e consigo construir regras com ela, aí é fácil eu espalhar, eu propagar essas regras para o plano de dados, que vão ser os equipamentos que realmente vão aplicar a regra em si. É o que vai filtrar tráfego, é o que vai deixar passar, né? Mas ele é burro, e ele não está ligado muito se é um IP, se está na VLAN X. Ele está ligado naquele tag, naquele label que eu dei para o pacote daquele usuário. Esteja ele num tablet, num celular ou num desktop, né? E aí eu desacoplo esse plano de controle, mas ainda torno ele mais simples, mais ágil, mas ainda assim estou fazendo controle, né? Esse é o princípio básico aí do Software Defined Segmentation, né? Classificação é plano de controle, propagação ainda é plano de controle, em algumas soluções pode ser um meio a meio, plano de dados com plano de controle, e o filtro de tráfego vai ser o plano de dados propriamente dito, né? Essa ilustração aqui é só para dar uma ideia, né? Onde um usuário conectado a um switch, ele faz a classificação daquele usuário, baseado em várias informações, né? Ele pode pegar a identidade desse cara também com Active Directory ou o que seja. A partir desse momento, as regras já estão definidas para aquele grupo de classificação, para aquele contexto. Essas regras são propagadas para todos os devices. E aí eu estou colocando roteador, switch, o firewall do data center, mas isso aqui serve para cloud, tá? Isso aqui pode ser NFV, Network Function Virtualization, pode ser devices virtuais. Falar do mundo físico, do mundo virtual aqui nesse conceito não importa muito, né? É uma fabric, é uma camada, seja ela virtual ou não, que vai receber as regras que você colocar, né? E aí eu começo a ver uma outra forma de manipular essas regras, né? Eu começo a trabalhar com contexto e recursos, né? Igual a gente está vendo aqui, um employee, né? Ou um desenvolvedor, ele vai acessar o data center, mas não vai acessar a internet. Só que são contextos, né? Eu não estou falando mais de IP, eu não estou falando mais do IP do prédio 1, o IP do prédio 2, o IP do prédio 3, né? Eu estou falando daquele contexto, esteja ele onde ele estiver, esteja no data center 1, 2, 3. É isso essa mobilidade que eu acho que o mundo de aplicação já trouxe, né? E infraestrutura está trazendo agora. Já evoluiu bastante, mas ainda tem um caminho a seguir aí, né? E aí eu trago um caso de uso aqui, eu chamo de microsegmentação. Está sendo muito utilizado aí, vários vendors já estão utilizando esse approach, mas eu trago ele aqui para ameaças avançadas, né? Bloqueio de movimentação lateral, né? A gente tem um cenário aí, 2 usuários na mesma rede, na mesma LAN, na mesma VLAN ali, o mesmo gateway, o mesmo switch,
né? E aqui é um caso simples e clássico, onde esse tipo de approach já pode ser utilizado de forma eficiente, né? Porque eu acho que todos, quando eu comecei a falar, pensar, tá, beleza, agora eu estou falando de contexto, mas a principal informação aí que grande parte das corporações, essa informação nunca é fácil de se saber, é quem pode acessar o quê, né? A classificação da informação. Geralmente, tecnologia e negócio nunca estão alinhados, segurança também cobra, mas não consegue receber essa informação também. E aí, pô, eu tenho todas as ferramentas para fazer essa classificação, mas eu não sei que regra construir porque eu não tenho essa informação de forma clara, né? O cara do RH, ele vai poder acessar o sistema tal? O cara da tesouraria, o cara do marketing, ele vai poder acessar aquele sistema específico ou não? Essa informação sempre é muito difícil de receber, mas é lógico que isso tem que ser feito. Mas o ponto aqui é que mesmo sem saber disso, mesmo sem saber o que esses dois usuários têm que acessar, pensando em ameaça avançada, de uma coisa eu já sei. Eles não precisam se falar entre si, né? Ele não precisa falar numa porta de um remote desktop com o cara que está do lado dele. Isso é fato. Ele não precisa fazer um share, né? Ele não precisa falar na porta do SSH, POP3, whatever. Ele sempre... Isso já é fato. Então eu consigo bloquear isso com uma tranquilidade. E na hora que eu faço isso, eu atraso de forma efetiva o atacante que estiver dentro daquela corporação, tentando fazer a movimentação lateral, eu consigo atrasá-lo de forma significativa ali, com uma regra muito simples ali, né? Eu não precisei gerar impacto para o negócio, se esse cara precisa acessar mesmo aquele sistema ou não. Lógico que isso vai ser o próximo passo, né? E precisa ser feito. Está dentro do escopo de segmentação. Mas se eu começo a fazer a microsegmentação, onde o cara, onde aquela máquina, ela já não precisa ver o cara do lado e eu consigo fazer esse bloqueio de forma fácil, eu já tenho um ganho significativo para aquela história do leste-oeste que eu estava falando, né? Já não fica mais faca quente na manteiga, né? Já não fica o piece of cake pro atacante. Depois que ele entrou, ele vai ser o playground dele, né? Então, esse tipo de conceito que pode ser simples e já dá um ganho efetivo aí, né? Esse é um caso de uso para Software Defined Segmentation, né? Soluções disponíveis aí, né? A gente já tem vários sabores de SDN, open source e proprietários. Todos eles estão com o mesmo approach, né? Alguns mais software do que hardware, alguns estão utilizando chips partilhas de silício, né? De forma proprietária, outros estão usando chips commodity, né? Plataforma x86. Mas o ponto aqui é que está todo mundo buscando a mesma coisa, né? Existem diferentes vertentes, a gente ainda não sabe o que vai vencer aí, qual o approach vai se mostrar mais efetivo. Eu acho que o que importa aqui é a gente estar sempre antenado e vendo de que forma a gente pode aproveitar isso dentro da arquitetura de segurança das corporações onde a gente trabalha, né? Existe um número crescente de APIs, né, para a gente desenvolver o nosso próprio software, né? Isso, dependendo da corporação, é viável, é vantajoso. Para outras corporações, isso não faz muito sentido. Mas o que importa é que isso está começando a ficar disponível. Existe uma comunidade desenvolvendo para isso. E eu acho que isso vai ser cada vez mais frutífero, né?
É a infraestrutura chegando ao ponto onde o mundo de aplicação já está aí faz tempo, né? E outro ponto que eu vejo que é uma preocupação assim é a interoperabilidade entre vendors. Aqui a gente tem que tomar muito cuidado, porque existem várias armadilhas de lock-in aí, né? Você tem que ficar preso naquele vendor específico, porque ele não vai interagir com outras soluções. Então, na hora que você está pensando nessa arquitetura, é sempre importante você ter isso em mente, né? Daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, como você vai estar, né? Amarraram a bola de ferro no seu pé ou não, né? Tem tudo isso que precisa ser considerado aí, né? Agora eu vou falar um pouco sobre a outra parte, né? A gente está falando de bloquear, de segmentar, né? Mas tem um outro ponto que é importante na rede aqui quando se fala de ameaça avançada: monitorar, ter visibilidade, né? E esse approach do Software Defined, ele também traz isso para a gente, né? Ele também ele possibilita de forma mais fácil esse tipo de estratégia, né? Que, ao meu ver, é muito válida quando a gente está falando de ameaças avançadas, né? E aí vem um outro conceito, né? É uma realidade o uso de machine learning para detecção de ameaças avançadas, né? Existem várias startups, várias empresas trabalhando forte nisso aí, né? Mas o que eu vejo é que os primeiros esforços estão todos muito focados em o que é o usuário, o que o usuário está fazendo, qual é o comportamento do usuário, que aplicações ele está acessando, de que forma ele está acessando, quais os servidores, né? Isso tudo é muito importante, faz todo sentido, né? Mas eu acho que a rede, o que está passando na rede, que tipo de pacote, tipo de porta, endereçamento, o payload daquele pacote. Lógico que isso tudo vai ser importante também. Lógico que já existem ferramentas fazendo justamente a análise disso. Mas o que eu estou falando aqui é especificamente para machine learning. Eu acho que essa vertente ela está muito focada nesses dados de usuário, aplicação, e aí eu acho que a rede tem muito a contribuir. Esse tipo de informação dentro de um modelo matemático, para ser colocado ali, é um tempero a mais ali nessa parte de detecção. E aí eu vejo que o mercado acordou para isso, né? Hoje existem várias empresas que estão fazendo exatamente isso, né? Lógico que já se dividiu os pensamentos aí, né? A gente vai falar de alguns cenários aqui, mas o importante é que começou-se a pensar nisso, e é uma informação que sempre esteve lá, e acho que bom que a gente já tem ferramenta e já está começando a pensar em como aproveitar isso, né? Que é o que eu estou falando aí, né? A gente pode usar isso para movimentação lateral, scans, tentativas de extração de informação, todo esse beabá que a gente já sabe de ameaças avançadas. Eu acho que as informações dos devices de rede que sempre estiveram ali podem ajudar a gente bastante quando a gente está falando de machine learning aí e detecção preditiva de ameaças, né? E aí a gente tem alguns cenários, né? O primeiro cenário, que eu chamo de pacote completo aí, o raw data, dado cru, é você realmente espelhar o tráfego inteiro e colocar isso para dentro de um repositório e começar a moer aquilo ali com machine learning, né? É o cenário ideal do ponto de vista de segurança, né? Eu tenho tudo ali, eu tenho payload, eu tenho header, eu vou conseguir ter a melhor visão e os meus modelos eles vão ser mais assertivos, né? Porém, eu tenho algumas desvantagens aí, né? Porque aqui,
Quando você fala de ameaça avançada, pô, legal. Se eu pego o meu tráfego norte-sul, beleza, eu pego meu tráfego de navegação, meu tráfego de e-mail, que está saindo para a internet, o que está entrando da internet, aí eu já pego o callback, eu já faço bastante coisa aí, né? Mas a partir do momento que esse cara entrou, o que vale a pena olhar também é o tráfego leste-oeste. E o tráfego leste-oeste, aí a coisa complica. Eu não estou falando só de um data center, eu estou falando de uma corporação grande, eu estou falando de, sei lá, 10, 12, dezenas de prédios. Pô, se eu começar a espelhar a porta de switch de cada máquina aí, o negócio vai começar a complicar, mas, assim, tudo é possível. Tudo vai depender do apetite de risco daquela corporação, né? Aí eu já vou ter que entrar com um packet broker aí, né? É um device feito exatamente para isso, né? O recurso de espelhamento de tráfego em todo device de rede é muito pequeno, né? Ele não foi feito para isso, foi feito para troubleshooting. A gente está usando agora de uma outra forma, né? Aí que entram os packet brokers, que é justamente fazer esse espelhamento para o device de rede que está lá. Quando eu começo a falar que eu vou começar a espelhar tráfego da camada de acesso, de uma campus network, né? De uma rede corporativa onde tem estação de trabalho ali, isso começa a ficar bem mais complicado do que a historinha que eu estava contando aqui do tráfego norte-sul, do tráfego de proxy, e-mail. Só que vai ser importante, cada vez mais importante, o tráfego leste-oeste. E esse tráfego entre estações de trabalho. Isso vai ser cada vez mais importante nesses modelos de machine learning. E dependendo do custo ou do budget que eu tiver, eu posso partir para outras soluções, que não vai ser o melhor dos mundos, mas já vai me dar uma ideia do que eu preciso saber para o meu modelo matemático ali, né? Que é o caso do NetFlow. NetFlow é um modelo, é um protocolo que já está sendo usado aí há milênios, todo device de rede suporta NetFlow, né? Alguns via software, outros via hardware, mas o ponto é, nós de segurança já estamos usando NetFlow aí para fazer detecção de ataques de DDoS, o cara de rede usa para ver interesse de tráfego na internet, se ele vai comprar tráfego daquele provedor, se ele não vai comprar tráfego. Tudo isso está muito já azeitado. A gente é bem maduro no uso do NetFlow. Então, por que não utilizá-lo agora na camada de acesso, né? Por que eu não começo a ficar interessado no NetFlow para o tráfego leste-oeste? Porque eu sempre usei o NetFlow para o tráfego norte-sul, mas por que não usar para o leste-oeste, né? Só de eu ter interface IP, porta de destino, IP de origem, IP de destino, eu já posso, falando de aprendizado de máquina, já posso evoluir muito na questão de detecção de alguma anomalia da rede ali. Então, nesse aspecto, entre ter nada e ter só o NetFlow, pode ser um super avanço aí, né? Qual caminho seguir? Eu acho que para mim não tem certo ou errado. E você não vai seguir por um caminho ou vai seguir pelo outro. Eu acho que assim, vão ter regiões da rede onde você vai topar ter o pacote inteiro, onde você vai topar espelhar tudo e guardar tudo, né? Vai ser um custo grande, mas você vai topar. É muito crítico ali aquela região da rede. Outras regiões da rede podem não ser tão críticas, mas você não vai ficar sem visibilidade. Você vai com o NetFlow, né? Essa coleta de informação sempre vai ser válida, né? Então, a gente como profissional de segurança nessas grandes corporações, eu acho que a gente tem que sempre fazer do limão uma limonada aí, né? A gente tem que ter a melhor ferramenta para melhor função. Eu acho que esse é o ponto específico ali. Não tem que ser tão xiita, ou eu vou por aqui ou eu vou por ali. Eu vou com os dois caminhos. Depende da onde e do caso que eu ou do mosquito que eu quero matar, né? Considerações finais aí, né? SDN and Security, ou Software Defined Endpoint, incluindo
segurança, entrega para a gente funcionalidades aí que vão ser importantes de agora para frente no combate a ameaças avançadas. Isso é fato, tá? Porém, a gente tem que tomar cuidado com as apostas, né? Ainda é muito incipiente algumas dessas áreas, né? E aí ainda há muito espaço para amadurecimento. Então a gente tem que tomar cuidado aí em algumas apostas. Eu acho que pilotos começar com certas partes da rede e aí a gente vai ficando cada vez mais maduro naquilo. Eu acho que essa é a melhor forma de seguir nesse novo mundo aí, né? A infraestrutura de segurança, é fato, ela vai precisar acompanhar o que todas as outras áreas da infraestrutura fizeram, né? A gente tem que estar nesse mesmo caminho para acompanhar as demandas de negócio e tudo que está vindo por aí. Então, o mindset que eu queria deixar aqui o que nos trouxe até aqui pode não ser o que vai levar a gente para o próximo passo, né? Então, eu acho que é nosso papel aqui estar sempre pensando como profissionais de segurança, sempre pensando em como inovar, né? E pensando no que a gente tem e como isso pode ser utilizado. A gente sabe da dificuldade de conseguir investimento em em alguns projetos de security, e eu acho que quanto mais a gente explorar, fazer muito com pouco, como esse caso do NetFlow, várias informações que já estão aí, é só a gente pegar, é só a gente usar, vários softwares open source. Eu acho que a gente nunca tem que sempre ter uma visão enviesada, a gente tem que estar olhando ali de forma holística. Eu acho que esse é o ponto aí que queria deixar aqui para todo mundo, né? Obrigado.